Muito bem, nós começamos mais uma entrevista no programa do Sintoresp. Nós hoje vamos falar com alguém que é da casa, que é o Cícero Lourenço Pereira. Ele é presidente do sindicato da categoria em Sorocaba e também preside a federação Afetrotel. Muito bem. Ô Cícero, primeiro, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui para a gente bater um papo aqui de uns 15, 20 minutos. Tudo bem com você? Tudo bem, satisfação é minha. Imenso prazer estar aqui conversando com você e com as pessoas que estão nos assistindo da categoria. Você vai falar para o povo de São Paulo, porque é a TV Comunitária de São Paulo, e também para Guarulhos, que nós passamos agora em Guarulhos. Que ótimo. Na TV Comunitária, canal 3. Ô Cícero, você na categoria, qual que é a sua origem? Você é garçom, é maître, é operacional? Como é que você entrou na categoria? Bom, eu comecei a trabalhar na categoria com 16 anos, né? Fiz várias funções na categoria, trabalhei em balconista de padaria, fui garçom, fui copeiro, fui subgerente, fui gerente. Então, eu exerci diversas funções dentro do setor, né? Mas a última casa que eu trabalhei, eu era subgerente da casa. É bom ter essa experiência porque você acaba tendo uma visão geral do setor, né? Sim, sim. Diz que o bom profissional do setor é o profissional que passa por todos os setores, né? Tá. Eu fui um que trabalhei em vários setores na categoria, né? Então, isso foi muito gratificante, foi muito bom, né? Enquanto profissional da categoria, sim. Bacana, bacana. Ô Cícero, e a federação, ela representa quantos sindicatos, mais ou menos quantos trabalhadores? E ela está localizada em São Paulo ou você trabalha juntamente com o sindicato em Sorocaba? Então, eu tinha comentado, o Jandai me corrigiu, né? A federação tem 22 sindicatos filiados aqui em São Paulo e 4 no Mato Grosso do Sul. Ah, porque ela é interestadual, Interestadual. na verdade, são 2 estados. Isso. Porque na época que foi fundada a federação, tinha o pessoal de Mato Grosso do Sul que não tinha representação federativa. Tá. E participava das nossas reuniões, e aí a ideia foi agregar aí o estado de Mato Grosso do Sul para contemplar esses companheiros aí do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Ô Cícero, hoje na categoria, você, presidente da federação, transita por vários locais e regiões. Qual é o grande problema hoje dos trabalhadores no setor de restaurantes, bares, hotéis similares? Olha, eu não nomearia um único problema, né? Acho que a categoria tem diversos problemas na categoria, mas eu acho que o grande problema que eu acho que todos têm é a falta realmente de registro desses trabalhadores, né? Quer dizer, a informalidade é grande. A informalidade é muito grande, né? Você pega uma cidade que nem São Paulo, você tem cooperativas de trabalho, né, que são as Coopergatos aí, que o cara coloca sábado, domingo, feriado para trabalhar e não tem registro, não tem nada, né? E muitas vezes até sem recolhimento que uma cooperativa demandaria o recolhimento dessa mão de obra, mesmo que esporádica, né? Então, eu acho que o grande problema ainda é a informalidade na categoria. Agora também tem um problema de excesso de jornada, salários baixos, como é que é isso? Ou está mais ou menos normatizado tudo isso? Olha, para você ver, nós estamos no estado mais desenvolvido, né, da federação, que é São Paulo. Nós temos acordos coletivos no estado de São Paulo, né, que eu diria que são o melhor acordo do Brasil. Tá. Porque se você for, né, para o sul, para o nordeste, né, praticamente ali é salário mínimo, né? Então nós temos diversos, eu acho, avançamos bastante na questão de gorjetas, avançamos bastante na questão de salários, né, de direitos, inclusive depois da reforma que houve, né, trabalhista, vários sindicatos conseguiram refazer convenções coletivas de trabalho garantindo os direitos anteriormente à reforma. Então isso é uma conquista, foi um avanço. Sem dúvida. Né? Só de você conseguir manter aqueles direitos que a reforma veio e flexibilizou tudo, né? Então eu acho que foi um avanço. Tá. Agora, nas campanhas salariais, você tem observado ganhos reais ou
Reposição pelo INPC ou acordos abaixo do INPC? Se fizermos uma pesquisa, né, e eu acho que nós fizemos essa avaliação, a maioria dos sindicatos, eu diria quase 100% conseguiu reposição mais aumento real. Opa! Né, você pode falar, a inflação ano passado, esse ano, ela foi, dependendo o mês ali da data base, em torno de 3,60, não passou disso. Teve sindicatos que conseguiram 1,5, 1 acima da inflação, até 2, né? Então, nós mantivemos essa questão do aumento real, né? Vem mantendo-se isso. Tá. Agora, a gente sabe da dificuldade, né, que o país vem atravessando, que as empresas vêm atravessando, e conseguir aumento real nesse cenário é muito difícil. Sim. Então, a categoria ela deu esse salto de qualidade, garantindo aí, nas convenções coletivas, aumentos reais. Eu acho importante esse depoimento do Cícero pelo seguinte: num ambiente de crise e de perda de renda das famílias, você, se é classe média, por exemplo, você reduz a ida a restaurante. É uma das primeiras coisas que você faz. Né? Sim. Em vez de pedir pizza 2 vezes por semana, você pede uma vez só por semana. Portanto, você também ajuda a desaquecer o mercado. E o turismo sofre um impacto forte, porque as diárias de hotel no Brasil são muito caras. E as pessoas cortam também as viagens. Ou em vez de fazer uma viagem de avião, para ficar 5 dias, 7 dias no hotel, viaja de carro para local mais perto, e isso tudo afeta o mercado, afeta o emprego. Portanto, nesse ambiente, você manter os direitos, você conseguir a reposição das perdas e algum aumento real, não é pouca coisa não, tá? Às vezes o trabalhador pensa assim, mas foi só 0,5% de aumento real, 0,7%, ele não sabe, né, Cícero, como é que foi duro na negociação para obter isso, né? As negociações, ela tem sido, cada ano, né, que passa, muito difícil, né? E a gente sabe que os patrões, eles são muito bem organizados. E aí o que acontece? A reivindicação que a gente manda, nós temos uma pauta no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, unificada. E os patrões também têm a sua unificação em termos do que eles vão conceder, né, e eles sabem. Então o discurso... E também daquilo que eles querem cortar. Querem né? cortar. E o discurso do patrão na mesa de negociação é o mesmo. Tá. Aqui de São Paulo é o mesmo lá em Sorocaba, é o mesmo lá em Campinas, é o mesmo lá em Santos. Tá. Né? Redução de direitos, né? Sim. A choradeira é geral. Agora, que nunca houve época boa para se negociar, não se tem época boa para negociar, não. Nunca vimos, né? Mesmo como tivemos no governo Lula o pleno emprego, praticamente nós tínhamos um déficit de 30% de mão de obra na categoria, não foi fácil de negociar, os patrões não... Claro. Né? Mas acredito que nós conseguimos manter aí um patamar bom de acordos coletivos de conquistas. O custo do salário, o patronal busca sempre comprimir, né? Sim. Ele é um custo que, claro, ainda mais no setor de serviço, ele é um custo que tem impacto, né, real. O patronato crescendo, a economia paralisada, ele busca manter lá embaixo. Ô Cícero, nós estamos aqui gravando no estúdio, eu estou vendo aqui na minha frente o Jandaia. Eu estou sem óculos, mas estou vendo, viu, Jandaia, você aí, tá? E o Jandaia é diretor da federação, né? Isso. Quem é que compõe a diretoria da federação que você preside? Praticamente todos as 26 entidades compõem a diretoria da federação. Tá. Então o Jandaia é o nosso tesoureiro da federação, ele é da executiva do Sindicato de São Paulo. Tá. Calazans é o presidente do Sindicato de São Paulo, da casa aqui, é o vice-presidente da federação. Tá. E aí todos os sindicatos compõem essa diretoria da federação, ela é bem ampla, né? Sim. Então, praticamente todo mundo participa, né, da federação em termos de estrutura da federação. Agora, o dia a dia da entidade, como é que é? Porque o trabalhador ele sabe muito bem o que é sindicato. Mas quando vai para a federação, confederação central, começa a ter dificuldade, né? Com as centrais, os trabalhadores identificam muito, acham que central é ligada a partido político e tal. Sim. Agora, na federação, vocês fazem o planejamento de campanha salarial, participam das negociações coletivas, vocês costumam fazer cursos também, participar de seminários, de eventos. Como é que é, digamos assim, a rotina da entidade? Então, eu até coloquei, né?
É assim, ó, no plano de sindicatos, quer dizer, vários trabalhadores se reúnem, né, uma pauta comum e constituem um sindicato. Tá. 5 sindicatos, acima de 5 sindicatos, se reúnem, né, numa conversa comum e fundam uma federação. Pode fundar uma federação. E também 3 confederações fundam uma confederação. Agora, o dia a dia da federação, ele é reunir os sindicatos, trazer, né, as reivindicações desses sindicatos, as experiências desses Sim, sindicatos, sim. e aí fazer um planejamento, que nós já fizemos diversos seminários jurídicos, seminários da categoria, a nível inclusive de Brasil, né, fizemos Tá. hoje menos até por causa da estrutura que está com dificuldade, mas já fizemos diversos seminários, cursos, para os trabalhadores inclusive, e aí fizemos pauta unificada, né, reunimos vários sindicatos, fizemos pautas unificadas, e já fizemos conversas com a federação patronal em termos de acordo coletivo via as duas federações, né, para viabilizar, inclusive gorjeta, viabilizar uma série de coisas que é comum, né, Tá. às duas federações e aos sindicatos. E estamos, inclusive, discutindo com a federação patronal já há algum tempo em termos de acordos coletivos. Então, e também levar para a confederação, que representa as federações, aflições, anseios, desejos dos estados, né? Ô Cícero, agora a federação ela é um coletivo de dirigentes, né? Então você tem o sindicato da capital, sindicato de Sorocaba, de outras cidades, etc. Os dirigentes têm formações diferentes. Sim. Um é mais à esquerda, outro é mais à direita, outro é mais ao centro, outro não liga para a política, cuida mais assim da vida administrativa do sindicato. Como é que vocês conseguem conviver assim unitariamente com um grupo que é eclético? Ou o grupo tem bastante coesão assim, do ponto de vista político? É interessante, porque a nossa federação ela é um pouco diferente das demais. Para você ter uma ideia, dentro da federação nós temos sindicatos filiados à Força Sindical, sindicatos filiados à CUT, sindicatos filiados à Nova Central, sindicatos filiados à UGT, então é uma mescla. Oh, bacana isso, hein? E aí é muito interessante que a gente discute bastante, eu acho que, lógico, essa questão política sindical, né? Só que o que é comum, a gente converge, a gente se junta, né? E a gente discute bastante, é uma discussão bastante saudável. E aí o coletivo, dentro da federação, numa conversa, né, dependendo da pauta, é o coletivo que decide. E aí a maioria decide. E muitas vezes o presidente, como é que se diz? É vencido numa... É voto vencido. É voto vencido, como um outro companheiro de outro sindicato é voto vencido. Então a coletividade decide, nós somos bastante democráticos. E aí a conversa também é que esses sindicatos filiados a essas centrais, isso foi sempre aberto, né, para nós, é muito claro, que temos que fazer nossa política sindical do nosso setor dentro dessas centrais sindicais. Porque não basta você participar de uma central sindical e você tem que levar as reivindicações também da categoria, né? E a gente discute bastante isso. E levamos muito boas pautas, né, para as centrais sindicais e essas discussões dentro das centrais. Perfeito. Ô Cícero, nós tivemos agora uma eleição, né? E o Brasil endireitou, digamos assim, né? A direita ganhou da gente, né? E nós vamos ter que conviver com um governo de direita, mas não é a direita, porque a direita ela é absolutamente legítima no regime democrático. Porque ela não pode ser agressiva, desrespeitosa, passar por cima das instituições, porque isso caracteriza um comportamento fascista. O Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, ele chegou a anunciar o fim do Ministério do Trabalho. Depois houve uma reação da sociedade, da advocacia, do próprio corpo do Ministério e do sindicalismo principalmente, ele recuou. No caso aqui nosso, dos trabalhadores de hotéis, restaurantes, bares similares, o Ministério do Trabalho fechado traria muitos prejuízos?
Olha, o Ministério do Trabalho, inclusive fiquei sabendo hoje, né, pelas mídias sociais, que o Ministério do Trabalho vai ser fatiado para 3 ministérios, né? Para o Ministério da Justiça, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania. Então, eles não acabaram com o Ministério, mas fatiaram ele para vários ministérios. Quer dizer, a denominação Ministério do Trabalho deixará de existir, então. Eu não sei se deixará de existir, mas, enfim, quando ele vai para essas pastas, Ainda que reste o nome, fica vazio. fica vazio. O Ministério ele já vinha sofrendo, eu acho que nos governos que passaram, mesmo no governo, né, tido de esquerda, como o governo do PT, o Ministério foi muito sucateado, né, por diversos governos, não foi só o do PT, os outros governos também. Para vocês terem uma ideia, tinha regional do Ministério aí que praticamente funcionava meio período por falta de fiscais. Não se faz concurso há muito tempo, a maioria já aposentou. Sim. Então o Ministério hoje estava muito deficiente, né? Inclusive falta de materiais, de insumos. Falta de material. Agora você imagine para o sujeito ir para a rua fiscalizar. Mas é aquele negócio, ao invés de dar o remédio para consertar a coisa, né? Estão dando, não sei se estão dando, enfim, alguma outra coisa para acabar com o Ministério. Seria uma lástima, né? Acabar com o Ministério do Trabalho. Qualquer governo, qualquer país sério veria essa questão do trabalho, que é o Ministério do Trabalho, com bons olhos, né? Porque eu acho que se não tiver uma fiscalização, com tudo já existindo, uma fiscalização deficitária, já tínhamos muitos problemas. Sim. Eu acabei de falar que na categoria o maior problema é a informalidade, né? Mesmo com o Simples Nacional, que a empresa não tem aqueles 20%, quer dizer, os patrões eles são muito despreparados, inclusive, para ser patrão na nossa categoria, para as pequenas empresas. Sim, sim. Então, seria muito ruim. Agora, seria muito prematuro da minha parte falar o seguinte, olha, o que vai acontecer nesse governo. Claro, claro. Até porque o governo que foi eleito pela maioria do povo não tinha muito claro, ou eu não vi plano de governo consistente nas áreas do trabalho, nas áreas da economia, nas áreas da segurança, não se tinha muito claro o que esse governo pretendia fazer ou vai fazer. Tem mais um discurso, né? Sim, então eu até falei que seria muito bom o seguinte, que esse governo acertasse e dê certo, estamos torcendo para isso, porque toda a sociedade ganha. Sim. Porque se der errado, realmente vai ser muito ruim para o Brasil ficar 4 anos na mão de um governo que não vai dar certo. Então, de um Collor de Mello da vida. Então seria muito ruim. Eu estou acreditando que nós estamos indo já que a maioria do povo elegeu, né, acreditou nesse governo, nós estamos com esperança que dê certo alguma coisa no cenário econômico, no cenário tributário que foi prometido, no cenário da segurança, enfim. Tá. Eu não sei muito bem qual o plano de governo, mas espero que dê certo. A questão diz que ia colocar até 5 salários mínimos, o pessoal não vai pagar mais imposto de renda. Então, né, a gente está aí com esperança de que dê certo. O Brizola dizia, né, que o melhor período do governo é entre a vitória e a posse. Ou seja, quando você ainda não tomou posse. Porque depois que você tomou posse, é só B.O. na tua vida. Né? Porque de repente o discurso lá atrás, né, é um discurso que muita gente não gostava, até por causa da truculência do próprio candidato. Mas na hora que o candidato senta na cadeira e vê a responsabilidade pesar sobre os seus ombros, pode ser que mude a história. Ah, sim, sim, terá que mudar. Então a gente espera que o discurso fica só no discurso e espera que na prática ele faça realmente valer aí alguma coisa e melhore a vida do povo brasileiro. Cícero Lourenço Pereira, chegamos ao final da nossa entrevista. E como é que faz contato com a federação? Tem um site? A federação tem um site, né? fetrotel.com.br. Tá. E lá tem todas as informações dos sindicatos, inclusive sites dos sindicatos, endereços, telefones, né? Eu acho que hoje a mídia social é muito rápida, né? Sim. Então eu acho que lá tem, no Sintoreço também, de Sorocaba, tem sintoreço.org.br também, que também tem todas as informações ali, né? Denúncias, convenções coletivas dos sindicatos. E a federação também tem, né,
semanalmente manda para todos os sindicatos notícias que interessam a categoria, né? Tá. É disparado aí para todas as entidades. Então tem lá, né? Nesse site tem toda essa gama de informações aí. Então, um grande abraço a todos e a todas. Obrigado, Cícero, obrigado demais companheiros que estiveram aqui com ele, que estão do lado das câmeras. E até o próximo programa do Sintoresp. Forte abraço.